Boa noite para você ligado na Rádio Nova FM 87.5. Esta é a trilha do Nova Esporte Clube. Nova Esporte Clube. Desta terça-feira, dia 11 de julho. Agora 19 horas e 1 minuto. Alguém tem a temperatura de hoje? Ali para mim tava 14 graus, mas agora eu sem querer fechei aqui a nossa Boa noite, Fernando. Nossa grande, 14 graus. Já continua... temos alerta laranja de tempestade. Não, 13. 13 graus atualizou aí. Mas nós ainda estamos com alerta laranja. Começou hoje à tarde e aí estamos com alerta laranja para tempestades. Começou novo ciclone aí. Mas esse se formou de outra forma, né? Não se formou no mar. Ele se formou no Paraguai. É um mandrake, né? Um ciclone mandrake. Como assim no Paraguai? Não, se é um ciclone mandrake, daí a CBF quer cancelar o jogo do Grêmio. Quer cancelar o jogo do Grêmio. Para um cavalo paraguaio, meu. Boa noite, André Stilo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luir. Boa noite aos nossos amigos. Semana passada acho que o programa não subiu? Ou subiu? Subiu. Então, tá aí os nossos amigos do Face e do YouTube. Um abraço a todos. Nós temos um cavalo paraguaio que joga bem. Vila Sante, né? Vila Sante. Ele mesmo. E com a gente também tá ele. Essa trilha aqui já não trocou. Essa aqui não. Não, essa aí nem pode. Essa aqui não pode, senão vai dar azar, né? Vai dar azar. Vai dar ruim. Boa noite, pai Clavé. Boa noite, filho Fernando. Boa noite, André. É brincadeira isso, não? Só não me chama de tio do Fernando. Mas daí sim, que daí né? Não vai dar certo. Não, o detalhe é o seguinte, essas brincadeiras fora do ar sempre acontecem. Hoje estão entrando no programa também, né? Já tá, mas eu quero dizer uma coisa aqui, depois o Cleocum vai trazer mais detalhes. Mas a ciclone extratropical dificilmente se forma no Paraguai. Esse né? Dificilmente. Não, esse aí não se formou no Paraguai. A frente fria está ali entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Estou aqui no IMET, ó, viu? Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério Brasileiro da Agricultura. E ele acaba, essa frente fria, parte dela vai para o oceano ali que acaba acontecendo o extratropical. As pessoas ficam preocupadas que vai ter mais um ciclone. Isso é normal no nosso inverno. Sempre o inverno rio-grandense tem ciclone extratropical. É que aquela vez teve ali aquele ventinho, caiu uns barranquinhos aqui da BR-116 e daí o pessoal fica impressionado. Boa noite aos amigos. Não foi o ventinho, foi a chuvinha. A chuvinha. Deu uma olhadinha. E choveu toda semana ali. Deu uma caidinha Lembra que ali choveu toda semana, aquela chuva fraquinha, mas que umedece o solo. Daí depois ali de quinta para sexta veio uma chuva mais forte, bom. Aí derruba tudo mesmo. Tem pedra ali que foi parar lá na linha Araripe. Isso aí. Lá em Pinhão Alto. Lá no Pinhão Alto foi parar as pedras. Mas as pedras da 116 tomaram Red Bull, banho de chuva, hein? Pois é. Tá estranho isso aí. Fizeram aí uma outra... Só que a grande questão é que realmente agora o solo tá encharcado. Se der uma chuva, a tendência de acontecer alguma coisinha na 116 tá aí, E parece que é para chover bastante quinta e sexta, novamente, dá então... Há um risco. Ferrou. Mas vamos falar de futebol, que é o que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui para falar de esportes, mas a gente tá falando, né? Porque o clima diretamente tá interferindo. Exatamente. E eu já, então, vou largar a minha posição. Não, deixa só então dar a notícia. A notícia é o seguinte, é que hoje o Grêmio informou a CBF que pode ser que a partida tenha que ser adiada pelo mau tempo, por isso a gente está falando de clima aqui. Então, a partida entre Grêmio e Bahia pode ser adiada por mau tempo amanhã. Que seria amanhã às 19, né? Vai dar-lhe uma baita de uma bomba d'água amanhã e assim não vai ter condições de jogar na arena. Mas tu confirma isso, Cleocuno? Vai chover amanhã mesmo? Não, a chuva vai ter, muita chuva. Muita chuva ali na região metropolitana, principalmente em Porto Alegre, sim. Então... Vai ter alerta vermelho, viu, Xê?
Então vai ter que suspender o... Vai ter que suspender. Grêmio Bahia. Por mim vai ter que suspender tudo. Nessa posição aí do é Cléo Kuhn, né? É. É. É o Cléo Kuhn ou é o Léo Kuhn? Tá dando vaso. Sério. O pessoal... as O Andrezinho torcidas... se emocionou. Eu me emocionei agora. A torcida... ela Até se perdeu programa. o raciocínio. No início sim, agora eu recuperei a postura. Isso tem nome, é culpa do alemão aquele. Alzheimer. O Alzheimer. Aí a torcida que mora mais longe, que se programa, eu acho que não cabe muito a um... Eu não sei o que o Grêmio quis fazer com isso, tá? Passar esse comunicado, eu não entendi certo, porque se eles estão chamando a Como torcida chama para vir, né, pro jogo, como é que o torcedor vai pro jogo, vai gastar toda aquela força, energia de andar 300, 400 quilômetros no ônibus, o pessoal que vem muita gente de fora interior, do estado, aí vai ou do bastante interior. gente. E aí não vai dar certo, né? Esse pessoal tem que sair às 10 da manhã ou até antes, né? Então, eu não entendi certo qual é O propósito é deixar olha... a entidade em alerta sobre uma possibilidade de adiamento da partida em razões das condições climáticas. Na hipótese de adiamento da partida, o Grêmio teria uma data livre para a realização da partida no próximo final de semana, já que a partida contra o Corinthians foi adiada. No entanto, o Bahia tem confronto contra o Atlético Paranaense previsto para domingo. Vamos dar. Então teria que ser numa outra data. Olha, e vamos combinar, né? Quem garante que amanhã à noite, neste horário, vai se confirmar alguma previsão de intensa chuva? É verdade. Se Que nem às o vezes- Cléo Kuhn acerta... Não, que às vezes a gente sabe que o clima é muito dinâmico. Tanto é que às vezes uma previsão assim, com exatidão, a 24, 48 horas antes, tudo pode mudar, né? Tudo pode acontecer. E até mesmo os planos do Grêmio, se caso adiem o jogo de amanhã, porque o interesse da direção seria, como o jogo do Corinthians com o Grêmio foi adiado, nesse tempo aí, a partir de amanhã até a outra semana, seriam os dias que o Soares iria para a Espanha. Para a questão do joelhozinho dele aí, né? Joelhinho. Tu vê, daí até isso aí já atrapalha. Porque o Soares está querendo consultar o médico dele e olha, eu não tiro a razão, não, porque às vezes, vamos combinar. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Desliga o microfone. Não, desliga o microfone. Não. Para a trilha. Não. Ó, é assim, ó. Aumenta o Equipe microfone de do futebol. A equipe de futebol tem um interesse e muitas vezes o jogador tem outro. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, os times de futebol nossos, e não é só nossa, tudo que é parte do planeta aí, eles fazem aquele tratamento paliativo, que é só para tirar a dorzinha. Só para tirar a dorzinha na hora e manda o cara jogar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, as direções não estão aí com o joelho da criatura. Vulga injeção, né? Ó, tá ganhando tanto Infiltração. e vai ter que jogar. Daí o que são esses tratamentos assim, anti-inflamatório, gelo, uma pequena fisioterapia, dá uma paradinha, melhorou um pouquinho, vai pro jogo. Só que isso aí a gente sabe, não resolve o problema. A doença continua ali, né? Agrava, eu acho. E pode agravar mesmo. Pode agravar. E hoje em dia, imagina a Europa, que já tem uma medicina muito mais avançada que a nossa, aqui da América. Hoje em dia existem tratamentos que podem resolver o problema do joelho do Soares. Só que ele vai ter que parar por algum tempo. Aí é que eu não sei até que ponto o Grêmio vai estar disposto a compactar com esse tipo de situação, né? Do cara tempo da parada e tudo, né? O tempo da parada. Mas voltando a partir de amanhã, e voltando para a trilha aqui, é aquele negócio, né? Certamente
assim, ó, quase 100% de certeza que a CBF não vai alterar a data da partida e vai acontecer aquilo que a gente estava comentando fora do ar aqui, né? Que se acontecer um temporal, uma chuva, possa realmente alagar a arena ou deixar impossibilitada a partida, é o juiz que vai determinar que a partida vai ser adiada, que não tem condições físicas de se jogar. Segue o rito natural aí que a sim CBF vai sempre ser, fez, né? aí o jogo vai ser adiado, como tantas vezes já aconteceu, de estar em 30 minutos do primeiro tempo ou 30 minutos do segundo tempo, se para a partida, se cancela a partida e depois se joga os minutos restantes. Recomeça a partir dali, inclusive com o placar que tiver, né? Ou então alguma pactuação com a CBF de, às vezes, quando a partida está muito no início, é cancelada, né, por causa dessas razões que eu citei aqui, se faz uma outra partida, né? Pois aí é. não se faz súmula e aí se faz uma nova partida. Bom, a súmula é feita de qualquer forma, vai estar na súmula que foi impossibilitado de fazer. Por tal e tal motivo foi suspenso a continuidade da partida e retorna a outra data que daí vai ser definida depois. E aí toda aquela burocracia de devolver ingresso, de reembolso dos torcedores, tanto quem vem de fora quanto quem está em Porto Alegre, né, na grande Porto Alegre, região metropolitana ali. Isso gera uma complicação. É uma complicação. É muito mais fácil seguir o rito natural da coisa e se der para jogar, Mas joga. claro, Porque se der problema, suspende. de coisa ruim chegou esse final de semana aí para a dupla Grenal, né? Opa, tá louco. E outra notícia agora de tarde, que foi o Vasco contratou o Ramon Dias, ex-técnico do Al Hilal, para comandar aí a equipe. Ele saiu porque o Jesus foi para lá, né? Isso aí. O Jesus foi para lá e daí mandaram, esse técnico ficou livre no mercado. Al Hilal é o clube do Michael. Isso aí, do Michael. Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano também tá lá. Que agora tem o Michael e o Cristiano. Eu acho que é. Eles não estão no mesmo time. Não, mesmo time. Não. Ah, não, é verdade, tá certo. O Cristiano tá no... Isso. O Cristiano Ronaldo foi a equipe do Cristiano Ronaldo foi quem roubou o técnico do Botafogo, né? Isso. É isso aí. Certo. Então, mais o Vasco que está só um pouquinho aqui, o Vasco está em penúltimo colocado com 9 pontos, junto com o América Mineiro, e o Coritiba começou a respirar, começou a ganhar nas partidas agora. O Coritiba deu um up. Nós falamos da outra vez. Agora, a respeito do Grêmio, eu queria acentuar alguns detalhes. Primeiro, na minha opinião, foi pênalti no Bitelo. Né? Tua opinião? Na minha opinião. Tua e de todos os gaúchos. Não, porque eu já ouvi até comentaristas do centro do país, inclusive, tentando justificar de A mais B. Tinha até uma declaração que eu ouvi hoje. Tá aqui a declaração. Vou colocar. CBF justifica o pênalti não marcado para o Grêmio como simples fato de agarrar a camisa não é infração. Isso, exatamente isso. Ele foi fazer um carinho do Bitelo. Eu acho que pediu um autógrafo. Me dá um autógrafo aqui, Bitelo. Ele dá uma puxada assim, cara, me dá um autógrafo aqui. Porque olha, a maneira ali como foi puxado o Bitelo pela camiseta, olha, não dá para dizer que isto não interfere na atuação do jogador naquele momento. Ele poderia até não fazer aquele gol, mas a partir do momento que ele foi preso pela camiseta, muda a trajetória do jogador. Ele fica, impossibilitado de fazer alguma coisa ali na área que ele gostaria. Então isso é falta. E se é falta dentro da área, é pênalti. Eu acho até que essa declaração da CBF para tentar justificar quase que o injustificável. Essa que é a verdade. Para mim foi pênalti. Agora também eu acho que eu sou um dos caras assim que sempre estou, quando necessário, elogiando o Renato. Mas eu acho que o Renato errou nas substituições. Ele tirando o Carbajo do meio de campo, que é marcador, tirando o Kahneman,
Ele abriu muito o meio de campo do Grêmio. O Grêmio Cristal. ficou... Não, mas o Kahneman também saiu. Mas depois, né? Mas depois. Mas o Kahneman Mas também saiu. Mas também já saiu. Mas tirando o Carbage do meio de campo e um Bitelo cansado, porque ele recua um pouco o Bitelo, porque ele colocou o Ferreirinha e o Cuiabano lá na frente. Daí recua o Bitelo. Só que o Bitelo já está cansado nesse momento do jogo. Ele não vai conseguir marcar como ele faria antes. E sem o Carbage, que é o marcador do meio de campo. O que acontece? Abriu o meio de campo. Abrindo o meio de campo, o Botafogo se aproveitou, porque o Botafogo, vamos combinar, não é um time, é um time bom. Então, o Grêmio estava enfrentando o líder do campeonato. Não poderia ter dado essa vacilada aí. O Renato quis certamente partir para cima. Tá, agora tu parte para cima, tu passa a atacar mais, que era a intenção com o Cuiabano e o Ferreira, só que tu abriu o teu meio de campo e o contra-ataque. O Botafogo, dá para perceber assim, ó, que ele joga muito em cima do erro do adversário. Ele joga muito por aquela bola favorável. Ele não é um time assim de criar de trás e vir tocando. Ele é um time com velocidade e aproveita a chance. Então, numa partida dessas aí em que era até de certa forma havia muito equilíbrio na questão assim de propostas de jogo, qualquer errinho ali vai ser fatal para o placar da partida, né? Então foi uma maravilhosa derrota. Porque o Grêmio teve várias chances no primeiro tempo, né? O Grêmio jogou bem. Assim como no segundo tempo. E no segundo tempo, principalmente no primeiro, mas no segundo tempo também jogou bem. Agora é aquela questão, né? O Grêmio não fez quando teve chances. Não repete um pouco o desenho que teve o Grêmio contra o Flamengo? Bastante. Muito parecido, muito parecido o jogo. Um jogo assim, contra equipes grandes, o Grêmio pecou, porque o primeiro gol do Botafogo... Se não me engano, o Soares perdeu 2 gols. Mas foi assim, o primeiro gol, o Alex, o zagueiro... O Bruno Alves estava com a bola dominada e não sei o que deu, porque ele perdeu por um cara de 1,50. Sim, foi uma roubada de bola ali. Foi de um jogador que recém tinha entrado. Mesma coisa que o Reinaldo, né? O Reinaldo entregou o primeiro gol. Mas foi o Bruno Alves que caiu. Não, mas o Reinaldo também. O Reinaldo também perdeu a bola no segundo gol. No segundo, ele estava dominando ali pela esquerda. Porque o Bruno achou que o juiz ia dar falta ali. E acabou não dando a falta e foi. Que é outra coisa também, né? Tu ficar imaginando que o juiz vai... Segovia. O Segovia. Ele entrou... Segovinha, né? Segovinha. Ele entrou de ponteiro ali e quebrou a marcação porque... Quando entrou o Segovinha, eu botei num grupo de amigos que eu achava que era o momento do Ferreirinha entrar no lugar do Soares. Eu Sim. Botei. Acho que é o momento do Ferreira entrar no lugar do Soares e o Cuiabano entrar na lateral esquerda, porque o rapazinho lá né? O Reinaldo. Vai encher o saco. Vai encher o saco do Reinaldo. E não deu outra. O Grêmio levou 2 gols pelo flanco esquerdo lá, né? É que ele tava indo pelas costas, Reinaldo. Aí que tá. E aí tirou o Kahneman, que é aquele terceiro zagueiro que faz essa cobertura. Que faria aquela cobertura ali no segundo gol. O Renato, na minha opinião, foi muito mal nas trocas. Eu botei num outro grupo, não botei no nosso, mas eu achei ele... Porque o Carbajo, eu não tiraria ele do jogo nunca. Ele e o Vila Sante, isso é uma dupla, eles trabalham ali numa sintonia fina, né? E os dois às vezes chegam na área e tudo. O Cristaldo, então tudo bem, eu até aceito. O Cristaldo estava cansado. Entrou o Cuiabano para fazer aquela ponta direita, aquele falso. Perfeito, podia ser também, mas o Carbajo que dá sustentação não poderia ter tirado. O homem de marcação no meio de campo. O Grêmio perdeu o jogo por causa da substituição do Carbajo. Foi exatamente isso. Podem até ter outras nuances que aconteceram, né? Sim. Mas o principal para mim E o Grêmio perdeu a qualidade também, porque teve um certo... O Grêmio sempre estava com o jogo dominado. O Grêmio... Para vocês terem um pouquinho de ideia de números, o Grêmio teve 52% de posse de bola contra 48%, então foi um jogo parelho.
480 passes para uma equipe, 470 passes para outra equipe. Um jogo muito parelho, né? Chutes a gol, 6 do Botafogo, 4 do Grêmio. Então ali a efetividade do Botafogo tá nesses 2 chutes a mais, né? Então, lembrando que Soares, aquela bola que ele quis fazer de cobertura no segundo tempo no goleiro, né? Que o goleiro conseguiu voltar. Ele viu o goleiro adiantado, né? Aí depois, antes disso, o Soares já tinha por cobertura botado uma bola no poste. Então, para mim, o desenho está muito próximo àquele jogo do Flamengo. E o Reinaldo deu um chute cruzado, que venhamos. Pieri, ou como é que é o nome? Pieri, ou como é que é o nome do goleiro do Botafogo? Eita, esse eu não sei. 1,97, eu acho que eu... É um baita goleiro. Tá sendo goleiro aí do... eu não sei a idade dele, mas se ele for um goleiro jovem... Lucas Perry. Lucas, se ele for jovem, ele tem uma possibilidade de se tornar um belíssimo goleiro, porque ele é tranquilo, ele passa uma tranquilidade bem pro time seguro, né? Que é por aí que começa um time, tirou um monte né? de bola do Grêmio. Tem informação aqui. Saiu agora essa informação, de acordo com declarações dadas na Rádio Touch. O chileno e ex-zagueiro do Grêmio, Fernando Astengo, afirmou que conversou com o presidente Alberto Guerra sobre Alexis Sanches, o atacante do Chile. Sim. E que um amigo que trabalha no clube lhe procurou para auxiliar em uma aproximação com o atacante chileno. Esse é um baita atacante, jogou tanto no Barcelona quanto... O Alex Sanches. O Alex Sanches. Ele tá no futebol inglês, né? Se eu não me engano, tá. E ele estaria vindo... Para o Grêmio. Para o Grêmio. Mas um atacante aí, talvez... A nível de Soares, a nível de Soares para se É. fazer essa substituição aí. Mas se o pessoal tá procurando um outro atacante no nível do Alex Sanches, há uma grande possibilidade do Soares realmente abandonar o futebol. Não, é que a intenção do Grêmio, até pensando no Alex Sanches, seria justamente imaginando que o Grêmio não vai poder contar com o Soares em alguns jogos. Por exemplo, ele está para ir para a Espanha, não se sabe o que vai acontecer, quanto tempo ele vai precisar parar ou não. Se ele não parar, quantos jogos ele vai poder jogar e quantos que ele vai ter que parar. Então é mais pensando nessa situação do Soares que o Grêmio tem pensado no outro centroavante. O Alex Sanches, ele está expirando o contrato dele com o Olympique de Marselha da França. Ele está terminando lá o contrato. Vamos ver, não fala nada aqui sobre Pila. Tem sido cogitado realmente pelo Grêmio. O atacante tem 34 anos. Aqui ainda diz, um dos maiores jogadores da história da La Roja, que é a seleção, né, do Chile. Sim, ganhou aquela Copa América. Ele já jogou pelo... Ele já jogou pelo Barcelona, Arsenal, Manchester United e Internazionale de Milão. Se o chileno aceitar o desafio de jogar no futebol brasileiro, poderá reencontrar nomes aqui, blá, 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 blá. Mas, enfim, o Grêmio realmente despertou um certo interesse por esse jogador. Mas seria assim, pelo que eu já li em outras postagens e outros sites, pensando em alguém que substitua o Soares quando ele não puder jogar em função do joelho dele. Mas será que o Alex Sanches se sujeita a isso? Olha, porque um atleta da seleção chilena, por muitos anos já, destaque na maioria dos times que ele passou. Uma coisa é o Iturbe lá. Às vezes depende da proposta, né? O Iturbe se sujeitar a fazer essa... Mas o Alex Sanches, eu acho que ele não vem, se o Soares não sair, não vem o outro, né?
Pois eu não sei, tudo vai depender. E são especulações, conversa, né? são especulações que muitas vezes não acabam não se concretizando. E a especulação do Luan, então? Né? Essa aí tem me incomodado, assim, com o Grêmio, porque a princípio é uma expectativa que para mim não favorece, para mim não te agrada? Não me agrada. E que aos poucos está se tornando realidade, né? Até nós estávamos conversando aqui fora do ar, eu e o Eloíro, o Andrezinho chegaram, que o Grêmio tá bom demais sem nenhum cupincho do Renato, né? Tá sem cupincho, Renato. Falando em cupinchas e indicações. O Vina também vai, também, né? Que Alá seja bem-vindo. Ele está indo para um time da Arábia, não divulgaram qual é o time. E olha só o Vina. O Vina ganhava no Ceará 500 mil por mês. No Ceará. O que significa que se ele veio para o Grêmio, provavelmente não foi por menos do que isso, né? É mais possível que ganhe um pouquinho mais do que os 500 conto. E se eu não me engano, o Ceará teve que largar ele porque ele está na Série B, não tinha como pagar salário. Sim, com esse salário todo. Ele era o Soares do Ceará. Segundo soube-se, ele deve fazer a despedida amanhã do Grêmio Bahia, que vá com Alá e com Deus para a Arábia, fique feliz lá, né? E mais um que a gente dispensa por incapacidade. Já é o quarto. Incapacidade profissional. Não, porque vamos combinar, né? O Vina, eu já tinha dito aqui, era o segundo cone da história do Grêmio. O Vina começou bem, fez gol já na chegada dele aqui no jogo do Gauchão e tal. Gauchão. E acabou ali, né? Um jogador, ele foi bem ali no Gauchão, mas o Gauchão a gente sabe, e né? Não é que é verdade. O quê? O Vina ganhava 400 mil no Ceará e o Grêmio está ganhando 500. Não, eu soube que bom. Às vezes as notícias sobre valores divergem. Por elas. Divergem. Mas é 500 mil. Mais 100 mil a mais, né? Não, Não, agora vamos combinar, né? Tinha futebol para isso? O Grêmio pode tranquilamente trazer um jogador do naipe do... Tinha. Eu vou te dizer que tinha. Desculpa, André. Preciso dizer pra ele que tinha. O Vina? O Vina tinha. O Vina era o Pelé do Ceará? Sim, o Vina jogava muito bem, mas o time jogava pra ele. Aí é que tá. O time jogava pra ele. E outras coisas. Que competição o Ceará estava jogando? Pois é. Tava jogando Copa do Nordeste. Então. Que daí também a Copa do Nordeste, Cearense. Eu acho que é um gauchão piorado. Vamos combinar, né? Não, e ele fez muitos gols no... E isso aí mesmo, o time jogava para ele. No Campeonato Brasileiro do ano passado. A posição do Vina não era um armador? Ele é meio armador. Ele seria mais meio atacante, meio armador. Aí que tá. Ele jogava no Ceará? No Ceará, o que o Ener Valencia deveria jogar. A posição do Ener Valencia. No Inter? No Inter. É mais ou menos o que o Bitelo faz? É um falso 9, meio segundo atacante, sabe? É aquele atacante de movimentação, não é um atacante parado lá na frente. Mas ele é o último. Ele não precisa marcar, ele não precisa marcar. Último. Fica ali circulando entre a área adversária e a intermediária adversária. Geralmente faz nesse espaço. No Grêmio ele tinha outra função, né? Exatamente. Era para ser como só que daí assim ele não tem mais condicionamento físico. Não. A gente via isso nos jogos que ele entrava. Se ele estava aqui no meio de campo e lançava ele, esquece. Ele descobriu o churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho, não achava a bola. Não. Ele não tem movimentação, já está pesadão, não tem capacidade de marcação, talvez quando começou no futebol, porque agora acho que nem no Ceará tinha. Então, não tem condições. Aí tem que rever tudo isso, né? Eu gostei da puxada aí do Andrezinho sobre o Luan. E eu quero saber de você sobre o Luan. Pois é, eu tenho uma posição que eu acho que o único treinador do Brasil que sabe realmente onde o Renato joga onde o Luan joga é o Renato e o treinador da seleção campeã olímpica. Tá? Porque fora esses dois, ninguém colocou o Luan na posição dele.
Então que ele conseguiu desenvolver algum futebol agradável. Esse rapaz, ele literalmente não desaprendeu a jogar futebol. Ele sempre foi aquele jogador que parecia lento, mas ele é um lento falso, porque ele tem as pernas compridas. E às vezes o cara acha, ele não corre nada. Mas eu fui em vários jogos olhar na arena, e ele é um falso lento. Ele é um rapaz que, conduzindo a bola, ele tem uma boa velocidade. Eu, particularmente, ele viria bem pro Grêmio para ajudar ali junto com o Soares. Daqui a pouco o Bitelo vai embora, né? Então é uma questão nesse. Não sei se chega hoje para titular, tem Cristaldo. Não, para titular tem não outros chega. na sua frente. Só que assim, ó, ele pediu pro Luxemburgo, me deixa ao menos treinar. Eu não quero jogar, mas me deixa treinar com os caras. Se tu vê que eu não sirvo, então me diz, cara, eu não te quero e eu vou buscar novos ares. E eu acho que é isso que o Luan precisa, né? Porque o Corinthians hoje, a torcida tá batendo nele. Literalmente? Literalmente, né? E o que eu acho deplorável. Não vamos entrar nem nesse mérito hoje, né? A gente já falou semana passada. E se ele não se sente mais bem lá, se o Luxemburgo não quer mais ele lá, ele precisa procurar novos ares, né? Se for pro Grêmio uma boa questão, porque pro Santos ele foi praticamente de graça, né? Os 4 meses que ele ficou no Santos. Os 800 mil de salário o Corinthians pagava. Isso. Então daqui a pouco traz pro Grêmio, vamos ver, o Grêmio paga 150, o Corinthians paga os outros 650 e vamos ver se reabilitamos o guri. Que já não é mais guri, né? Tem 29 agora, né? Isso 29 aí. ou 30. Essa é a minha opinião. Se ele tiver vontade, acho que eu não quero ver que o Luan, porque ele nem chegou nem perto do Ronaldinho Gaúcho, né? Bah, tá louco. Como jogador, né? Mas o tempo de duração da carreira foi o mesmo, 5 anos, né? Foi. Então... Foi. O Emerson Sheik deu uma declaração na CNN e eu vou iniciar com esta colocação dele. Quer que eu pare dele? A minha opinião a respeito do Luan. O que disse o Emerson Sheik? Peraí. O Luan gosta da bagunça. Vai, de novo. Eu também gostava, mas tem que ter equilíbrio. Ele não tem. O Luan só quer a bagunça desde que jogou em São Paulo. Isso vem de dentro do clube, todo mundo sabe disso. E daí o Sheik complementou: parte o meu coração ver um cara tão talentoso jogando a carreira no lixo. Ele perdeu 5 anos. Eu acho, e eu concordo de certa forma com essa declaração. Para mim, o Luan já jogou fora a carreira dele. Ele até pode vir para o Grêmio agora, e talvez com um contrato de segurança, um contrato curto, até o final do ano, quem sabe, com um salário bem inferior aos 800 mil que ganha no Corinthians. Mas olha, eu sinceramente, o Luan agora me faz lembrar, por exemplo, assim, um Thiago Neves da vida, um cara que já está no final da carreira. Ele jogou a carreira dele fora. Para mim já está terminando. Eu não acredito, sinceramente, eu até gostaria, porque o Luan fez uma história muito bonita no Grêmio. Eu até gostaria de pensar o contrário. Mas eu acho que ele teria que mudar muito o jeito dele, a questão de como ele encara a vida, como ele encara a profissão dele, que é jogador de futebol, rever vários conceitos que ele tem de conduta para talvez retornar parte daquele futebol que ele teve em 2017. Mas eu infelizmente, me perdoem, eu não acredito que ele vindo para o Grêmio ele conseguiria recuperar lá 40%, 50% do que ele já teve de futebol. Ele teria que mudar muito na vida dele. Por exemplo, hoje eu acho que ele já não teria mais a passada longa que ele tinha em 2017 aqui no Grêmio. Então, ele teria que ser um falso 9 lá na frente,
Não sei se teria condições físicas para retornar até intermediário adversário para buscar bola. Aonde jogaria o Luan? Né? Ele não tem velocidade e, pelo jeito, não tem disposição de continuar jogando. Olha, eu até tomara que eu estivesse errado. Vina saindo. O Vina sai, entraria o Luan. E o meu medo é que ele seria um segundo Vina no Grêmio. Infelizmente. Então, é uma pena, porque olha, é um guri que ele foi o melhor daquela Libertadores, chegou a ser convocado para a seleção brasileira olímpica e mudou aquela seleção olímpica, né? Depois, o sonho dele é que o Tite convocasse ele para a seleção principal, e o Tite, na época, olha só a justificativa do Tite, que ele não se enquadrava, não se encaixava no sistema de jogo que o Tite tinha para aquela seleção, o que eu também achava errado. Para mim, ali naquele momento, o Luan era quase que titular daquela seleção brasileira porque ele estava jogando, e daí não foi. Enfim, daí depois o rapaz acabou, como eu disse, meio que se tornando um pouco negligente, relapso com o futebol dele, e tá aí agora, né? Às vezes uma frustração, né? Porque aquela convocação foi uma frustração para ele, né? Eu lembro até que no programa nosso aqui eu falei sobre isso. A frustração pode ter levado ele a ter escolhido um caminho meio errôneo, né? Muito. Porque esses tempos atrás teve uma entrevista do Romário, né? Romário, Renato, tudo festeiro, né? A gente sabe que os caras... Só que eles chegavam no domingo e rendiam. No futebol de hoje, o próprio Romário diz que ele não seria mais aquele jogador que ele era, porque a preparação física, o estudo, a própria inteligência... motor e até a própria inteligência arquivada em computadores e cara, esse joga assim, o outro joga assim. Hoje você usa muitos métodos científicos, né? E tu não joga se tu... Porque quantos jogadores não? Tu tá com o teu índice de probabilidade de uma lesão muito alto, né? O Romário passava um jogo caminhando, a bola ia 2 vezes lá, ele fazia 1 gol, se não 2, né? Mas ele não é aquela coisa de recompor. Imagina o Romário na função do Cebolinha. Um ponta esquerda que teria que voltar lá atrás para ajudar a marcar o lateral direito. Jamais faria isso, né? Jamais. Então, ele mesmo tem a consciência que uma vida de festa e... Que nem o Sheik disse, né? A festa até pode fazer parte, mas fisiologicamente o jogador não aguenta os 90 minutos na intensidade. Tem que chegar lá e jogar, né? Mas a intensidade hoje é muito alta. Hoje é muito. E hoje quase que se exige que a marcação já comece lá na frente, né? Exatamente. Lá na frente já começa a marcação. Daí depois o meio de campo marca. E depois a zaga marca. Então hoje em dia se joga muito. Quase que os 11 jogadores se empenham também, pelo menos na dificuldade do passe do adversário, né? Então, realmente, daí tem jogadores do passado que hoje não se adaptariam, né? Nesse nosso futebol moderno, em que praticamente todo time tem que, de uma forma ou de outra, ajudar na marcação, ou no mínimo atrapalhar lá na frente do adversário, né? Muito fácil. O Vina nem isso fazia, né? O Vina atrapalhava o Grêmio. É que hoje, até nós torcedores, né? Às vezes um jogador, o cuiabano, muito mais intenso, muito mais vibrante, né? Então daqui a pouco tu tem um outro jogador técnico que faça e aconteça quando tá com a bola no pé, mas na hora da recomposição não ajuda nada. Então daqui a pouco o treinador tira o craque e bota o cuiabano. Por quê? Porque ele entrega mais para a equipe, né? O futebol é 11. É rendimento. E é 11. Não é tênis. Exatamente. O tenista, se ele errar, é por conta e risco dele, mas o futebol não, tu tem que ajudar os outros 10, né?
Vamos trocar então já de assunto, porque falamos bastante de Grêmio hoje. Qual que é a expectativa para vocês amanhã? Para fechar o assunto. Olha, Grêmio e Bahia. Classificação. eu acho que classifica. Né? O Bahia não é o Botafogo. Né? O Botafogo tem muito mais qualidade que o Bahia. Então, tipo assim, amanhã... Jogou com o Botafogo, vence. Exatamente. Nossa. Isso. O Grêmio é favorito amanhã. Beleza. Né? Favorito, tranquilamente. De Colorado temos o seguinte: Santos tenta atravessar a negociação entre Internacional e Bruno Henrique, um meio-campista de 34 anos, está no Al Ittihad da Arábia Saudita, se não me engano é esse o clube do Cristiano Ronaldo, o Al Ittihad da Arábia Saudita. O foco é trazer esse jogador ao invés do Cuejar, que não conseguiram trazer, né? Para fazer função agora do Alan Patrick. Jogar no local do Alan E tá Patrick. chegando no Inter, chegou já, né? O Sérgio Rocher. Que é uma contratação que eu ainda não entendi porque que o Inter fez. Já que contratou o Juan no início do ano, como sendo... Apesar de que o Kehler saiu, né? Que ele saiu, tá, mas É. aí veio o John. O John já tinha o Não, era o John e o Kehler, né? Kehler. É. A menos que o Inter esteja pensando em futuro, porque mas por que o que Rocher não o Rocher tá puxaram vindo com um alguém? contrato de 4 anos. Mas o Rocher tem quantos anos? Ele é novo. O Mas é Rocher, que- Era o goleiro do Nacional, né? Mas foi por na que última que não Copa, é. puxam alguém da Da base. Da base? Pois é. Isso é muito brabo. O Internacional tem esse negócio aí. E olha, o centroavante alemão, Alexandre Alemão, pode deixar o Beira-Rio nos próximos dias. Noticiou-se que o atleta de 25 anos recebeu 2 propostas europeias, o Konyaspor e Alanyaspor, ambos da Turquia. Estariam interessados no alemão. Quem? Olha só o nome do time, né? Konyaspor e Alanyaspor, ambos turcos. Estão a fim de levar o... Os Spor são turcos. Isso aí. Pois é, né? Vocês lembram da pauta que eu botei semana passada, que eu tinha muito medo dos próximos 3 jogos do Inter? Sim. 3 jogos do Inter. Um já foi. Fluminense 2-0 no Inter. Agora tem Palmeiras. Só o Palmeiras. E Depois Bragantino Red Bull, fora. Bragantino. Então, assim, ó, o Inter, que a gente estava falando da classificação, o Inter hoje está em 10º, né? Com mais uma derrota só, né? América Mineiro e Atlético Paranaense estão na cola com 1 ponto. Eu tenho Aí vem a faixa do vazio, né? a faixa do vazio, só que assim, ó, depois do Bragantino, se o Inter der o azar de mais 2 resultados adversos, acho que já não tá mais o Mano como treinador, porque o pessoal já tá pegando muito no pé do Mano. As convicções, né, excessivas do Mano. O Inter porque aí depois do Bragantino é o Cuiabá, né? Cuiabá em casa. Aí que tá. Um sábado. E o Cuiabá vem em ascensão. Esse vai ser Cuiabá e Inter, vai ser o jogo de quem vai entrar na zona do rebaixamento. Embora o Cuiabá perdeu uma boa oportunidade de subir um pouco mais, né? Ele encarou o Bahia e empatou em casa. Podia ter vencido e aí sim ter passado inclusive o Santos, né? Pois é. Pode ter empatado com o Santos e Mas aí ali, ia fazer a linha se de o divisão. Inter perder mais 2, só uma hipótese, tá? Que para os amigos colorados que isso não aconteça. Mas se isso acontecer, já tô de antemão dizendo que Cuiabá e Inter vai ser o jogo de quem vai entrar na zona do rebaixamento. Verdade. E aí nós temos várias coisas pitorescas aí, né, nessa tabela do Brasileirão, que são times que estão subindo e outros que estão descendo vertiginosamente. O Inter tá nesse embalo. Por exemplo, venceu agora o Corinthians no sábado por 1-0 no Mineirão. O Atlético Mineiro
que é uma potência. A princípio, era para ser. E o Atlético Mineiro já está lá embaixo, e o Corinthians está subindo. Tivemos outro resultado aqui, o do Santos, né? Claro, jogo contra o Goiás, mas fez o dever de casa, 4-3 na Vila Belmiro. Também agora já deu uma respirada, que o Santos estava em um declínio assim muito grande. Contanto que lá a torcida, 2 jogos atrás, os jogadores tiveram que ser escoltados para sair do... Tanto Santos como Corinthians. Isso, Santos e Corinthians, esse foi o jogo, O pessoal tava largando rojão para dentro do campo, né? É uma questão bem peculiar essa da segurança dos atletas no futebol, né? Acho que a torcida tá passando um pouco do ponto, né? Ali quando a gente falou que teve coisa no Corinthians, teve coisa no Vasco, teve coisa de rojão, né? Isso aí a gente entra num debate que assim, acho que se alongaria um programa inteiro, daria para trazer história. Tem até lado cultural nisso aí tudo, a maneira como se torce algumas torcidas organizadas no país. Só fazendo um parênteses, o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. E olha a curiosidade, assim, olha a curiosidade. Existe na Arábia Saudita o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. O que significa isso? O governo árabe é proprietário dos 4 principais times árabes. O Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, o Al Ittihad, o Al Hilal, que é o do Michael. E o Al Ahly. São os 4 principais times seria como que o governo brasileiro ser dono do Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, sabe? Atlético Mineiro. Tu vê, né? E claro, né? E petrodólar, né? Cada um ali é um emir, né? É um sheik. Um sheik é dono... que é uma família real. Família real. E cada um tem um time. Que legal isso, né? Já pensou, né? Como o pessoal tem pouco dinheiro lá. Voltando ao jogo contra o Fluminense, vi algumas partes do jogo contra o Fluminense e é impressionante como não jogou e ainda conseguiu fazer uma coisa acima do normal. Colocar o Ener Valencia na posição errada para queimar o bicho. Queimar a estreia. A maior estrela, né? Toda aquela coisa para apresentar o atleta. E aí eu não sei o que deu na cabeça do Mano. Porque no intervalo sacou. Então, por que o Mano sacou o Ener Valencia? É a maior estrela que o Inter contratou, com toda aquela pompa e historinha, circunstâncias, para sacar no intervalo. Realmente não consegui entender. E outra questão, né? O Inter, talvez o Arangues melhore um pouco ali, quando voltar o Alan Patrick também, mas o Inter estava sem meio de campo. Com certeza. E daí, sem meio de campo, a bola não chega no Valência, né? E outra coisa, não dá para botar o Ener e o Adriano juntos. Não tem espaço para 2 centroavantes ali como estavam jogando. Tanto que eu não entendi qual é que foi. Aqui, por exemplo, o esquema tático, isso aí também estava no domingo, 4-3-3. Tá? 4-3-3. Mas daí tava jogando o Wanderson, onde ele sempre joga e não faz nada. Tava jogando o Luiz Adriano, onde ele sempre joga e não faz nada. Tava jogando o Ener Valencia ponteiro, invertido. Lá pela direita. Que não é a posição dele. Que não é a posição dele. Ele não tem mais esse pique que ele já teve no passado para jogar como ali pela ponta direita. A gente tá falando por velocidade, Luan, né? Do Luan. Por velocidade. É a posição que o Luan joga. Ou é um falso 9 numa composição desse esquema tático aí, vai ser isso. Ele tem que tirar o Luiz Adriano para colocar o Valência.
Mas é o que eu acho também. E precisa jogar com 2 pontas para alimentar ele. Para alimentar ele. Ele é o 2 pontas que volta. Ele é na realidade. Daí tem que ter 2 pontas que voltam. voltam. Com o Vina. Só que ele volta. Eu não sei se ele tem pulmão para aguentar o jogo inteiro. Mas ele volta. No caso do Inter, claro, que agora estão lesionados o Maurício e o Pedro Henrique. Pedro Henrique, isso aí. Talvez esses 2 poderiam ser aqueles jogadores pelos lados para municiar o Enner, né? Pela velocidade. O Maurício é um jogador que ele até volta para o meio de campo para ajudar a marcar. O Pedro Henrique, o Pedro também costuma voltar. Porque a questão do Inter é que a gente já tem falado. Aliás, até ontem voltou a treinar o Gabriel, né? O Inter está precisando de marcação no meio de campo e o Inter está precisando de alguém que arme jogada no meio de campo. Quando não tem o Alan Patrick, não tem ninguém que faça isso. Foi o que aconteceu com o Fluminense. A bola não chegava no Enner Valencia lá na frente, nem muito menos no Adriano. A bola não chegava. O Wanderson, para mim, ele é um ponteiro esquerdo, mas ele pouco volta para marcar. Ele tem velocidade, mas ele não sabe muitas vezes aproveitar essa velocidade e ele não volta. Então, às vezes, eu estava observando no Inter e Fluminense, ficavam os 3 lá na frente: Wanderson, Adriano e Enner Valencia. E daí é um time que o meio era do meio de campo. E daí a bola não chega a partir do meio de campo. O que aconteceu? É bem isso aí mesmo que vocês disseram. O Enner não apareceu no jogo, com toda a qualidade que ele tem e que talvez ainda possa mostrar, só que o esquema tático não está ajudando para que isso aconteça. E aí entra também daí a situação do técnico, né? Do Mano Menezes. Eu ia falar isso. Que teria que montar um esquema tático de maneira que esta bola chegue no Enner Valencia. Para aproveitar as qualidades que o cara tem. Eu acho que ele tem um problema assim, bastante grave. E é grave, porque está se refletindo em campo, né? Que é os cupinchos do Mano Menezes. Teve muito treinador que morre abraçado nos seus, né? O Tite, na época do Grêmio, tinha as ovelhinhas do Tite. Pois é. Mas ele ganhou uma Copa do Brasil. Eliminaram do Renato. Um cara que tinha muito cupincho e demonstrou isso quando veio pro Grêmio foi o Vanderlei Luxemburgo. Nossa, o que ele trouxe de gente que esse aqui. No projeto dele? Exatamente. O lateral direito Pará, que veio pra cá. Não jogava nada o tal do Pará. Se estiver ouvindo aí, Pará. É pra ti mesmo, cara. Não jogava nada, não acertava um cruzamento pra área com o Maxi Lopes pra cabecear a bola. Né? Poxa vida. Mas olha, mesma coisa que em 2007, que o Grêmio até disputou a Libertadores, e era o Mano Menezes, o técnico. Não sei se vocês lembram, tinha ali o Tuta. Eu nunca vi um cara tão ruim na vida. Esse era mais ruim que o Vina. O Tuta, a única coisa que ele fazia era ficar lá na área adversária mastigando chiclete. Não, mas olha, era impressionante. O cara era muito ruim. Pior que o Cone. Esse aí foi o predecessor dos Cones. É que tinha 2 coisas neste Grêmio. Tinha o Eduardo. A gente tá voltando pro Grêmio, mas tudo bem. Tinha 2 coisas aí. O substituto dele era o Amoroso. E o Amoroso estava em final de carreira, isso aí. Então, assim, não tinha substituto. Ou era o Tuta, ou era o Tuta. Quem fazia a bola rolar ali era o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo. Era o cara que conseguia jogar ali na frente. O Carlos Eduardo levou o time até onde ele chegou. Até onde ele chegou. Não, aquele Grêmio ele chegou além da onde foi um esforço. Foi mais do que poderia. Agora, pro Amoroso ficar no banco do Tuta, eu acho que o Amoroso, mesmo com uma perna amarrada, ele era mais inteligente. Pior, né? Mas até umas figuras. Eu não sei como é que os treinos. O ataque do Grêmio de 2007. O Grêmio parece que gosta desse tipo de jogador. Era o Carlos Eduardo, que era unânime. Né? Se o Carlos Eduardo não jogasse, não tinha ataque. Era Carlos Eduardo, Ramon. O Ramon não acertava uma bola no gol. Não acertava uma bola no gol. E foi o cara que melhor bateu o pênalti contra o Defensa. Colocou a bola no ângulo. Foi o melhor bateu o pênalti. Mas só fez aquilo ali. Amoroso e Tuta.
Então, assim, Não, o que tu faz com um time desse? O Mano Menezes é azarado, né? Azarado. É que a gente- Ele pega umas pedras bravas. Não, mas pegou o Corinthians que subiu pra primeira divisão, tinha Roberto Carlos e Ronaldo. Pra ver como a... E Douglas, pifador. Pra ver uma coisa que sempre se fala, né? Às vezes, o primeiro culpado de um time ir mal é o técnico, mas muitas vezes é o próprio time que não tem condições, né? Pega um time com pouca qualidade, não há técnico que resolva. E é o que acontece muitas vezes. É que esse ano o Inter, ele contratou muito atacante. Esqueceu o meio campo. Outros se recuperaram, né? Só que tem duas posições que o Inter não contratou. Volante e armador. Isso. Meio atacante ou armador, né? Não, que precisaria. O Alan E Patrick volante. e o Gabriel. Nessas duas posições, o Inter não conseguiu. Eles tentaram aquele volante que jogou o Mundial lá, o... Cuejar? Do Al Hilal. Se o Cuejar vem, eu acho que o Inter arrumava o time. E o Inter com o Arangues e com o Valência ainda não vai conseguir arrumar o time. Porque ele não vai, parece que o Mano não vai conseguir fazer uma escalação ao redor do Ener Valência. Ele vai manter a cabecinha dele, que o jogador vai ter que se adaptar ao sistema dele. E não vai ser assim. O Mano vai ter que abrir mão das suas convicções e chegar no Ener Valência e falar: aonde que tu quer jogar? Eu quero jogar ali. Então doa quem doer. Então tu vai jogar ali. Muda o esquema tático. Muda o esquema tático, não tem por que se prender no esquema tático e que muitas vezes não dá certo. Se não deu certo, eu acho que o Mano tem que ser tão humilde e dizer assim: não, eu vou tirar todos os medalhão fora e vou voltar ao meu processo de 2022 com os jogadores que se doam mais, que era Pedro Henrique, Alemão, o Depena fazendo aquele falso 10, mudar o outro, né, com jogadores que se doam mais do que tem qualidade, mas que levou o Inter ao vice-campeonato. Mas eu acho que tem... Aí assim, uma coisa que eu acho há bastante tempo... Pode ser tarde. Pois é, essa insistência pode ser cabeçadurismo, né? Cabeçadurismo do Mano Menezes, mas também pode ser problema de vestiário. Ele não está conseguindo colocar as peças que, na realidade, assim, ele quer, só que aí é gestão, né? E às vezes tem alguns clubes de futebol que acontece muito o seguinte, dentro do time, algumas lideranças. Isso. E daí, nessas lideranças, eles o técnico não mexe. Porque essas lideranças, exato, muitas vezes eles escalam o time. E às vezes o técnico fica preso a essas lideranças para manter o vestiário. Por exemplo, vamos citar um ali aqui, ó. Esse aí tá pedindo para sair já faz bastante tempo. Luiz Adriano. Eu também acho. Chegou, não apresentou nada e tal. Também mas acho. O que ele é? Ele é prata da casa. Ganhou o Mundial. Da casa e tal. Tem muito conhecido aí. Vai que ele tem um negócio... Tu sabe que o Mano já não estaria mais no Inter? Isso eu tenho quase certeza. Se não fossem aqueles 30 minutos contra o Nacional, né? Nacional do Uruguai. Porque aqueles 30 minutos até o Luiz Adriano ganhou vida. E o time... foi 3-0, assim, que a torcida de novo... criou ânimo, criou corpo, mas eu tenho muito medo. E até inclusive agora contra o Palmeiras, né? Pelo brasileiro, vai ser um belo problema para o Mano Menezes montar um time para enfrentar o Palmeiras. Palmeiras, a gente sabe, tem qualidade, é um time propositivo, vai atacar no Beira-Rio. Eu até acho que nas circunstâncias do Inter, deveria montar um esquema ali para jogar na falha por uma bola. Porque o Inter não... Se o Inter tentar jogar de igual para igual com o Palmeiras, ele vai se dar mal.
como já aconteceu com o Grêmio. Então, mesmo jogando em casa, monta um esquema ali, preservando o meio de campo, de repente deixa lá na frente o Ener com algum outro jogador que tenha velocidade para conduzir essa bola para o Valência. E, olha, eu diria principalmente, marca no meio de campo. Senão, vai. Não, minha última participação para hoje, né? Sim. Pra hoje? Inter e Palmeiras. Não nos mata do coração. Inter e o Palmeiras. Vai. Eu acho que vai dar Palmeiras, tá? Bragantino e Inter, fora de casa. O problema é fora de casa. Se buscar um empate fora, já tá de bom tamanho. Agora, se o Inter empatar ou perder pro Cuiabá no Beira-Rio, o Inter dança pro River Plate. Eu ia falar isso agora. E olha, porque é essa a sequência dos jogos. E River Plate vai ser uma parada duríssima. Ou o Inter chega com a autoestima lá em cima para fazer um jogo parecido que fez com o Nacional, ou cai fora nessa fase da Libertadores. Que o jogo do River é lá. O único alento pro Inter rapidinho, porque está terminando, é se voltasse o Gabriel pro meio de campo e voltasse bem, né? Para conseguir armar o meio de campo ali com o Gabriel, com o Arangues, com o Alan Patrick. Mas isso não se sabe. Mas isso aí também são incógnitas. Pode não acontecer. Beleza, daí pessoal, vai ser complicado. Vou passar aqui os jogos então. Só lembrando que a gente quase não fala aqui, mas só colocar aqui que a Série B já está na 16ª rodada, quase chegando na meiuca aí, e o Juventude está em 7º lugar com 25 pontos, a 5 pontos do G4, ainda tem chance. Conseguiu um bom empate nesse final de semana contra o Ituano em 1-1, fora de casa. E os jogos das quartas de final da Copa do Brasil acontecem amanhã, começando... Se rolar, né, obviamente, na Arena do Grêmio, às 19 horas, Grêmio e Bahia. Depois, às 21h30, na Liga Arena, Atlético Paranaense e Flamengo. Quinta-feira, no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. E o último jogo, que foi transferido para sábado, porque o Corinthians joga hoje, contra o Universitário. Então o jogo das quartas de final foi transferido para o sábado na Neoquímica Arena contra o América Mineiro. Por causa disto, por esses dois jogos, teremos trocas aí de partidas no Brasileirão. Então o América e o Corinthians não jogam pelo Brasileirão, assim como os seus adversários, que são Grêmio e Vasco. Então no final de semana teremos Botafogo e Bragantino no sábado, às 11 horas da manhã no domingo, Cruzeiro e Coritiba, Fla-Flu às 16 horas e São Paulo e Santos no Morumbi. Também Fortaleza e Cuiabá no Castelão, no Ceará. Às 18h30 teremos Internacional e Palmeiras, que a gente está falando agora, Atlético Paranaense e Bahia na Liga Arena. E na segunda-feira, às 20 horas, na Serrinha, Goiás e Atlético Mineiro. Os jogos, então, entre Corinthians e Grêmio e América Mineiro e Vasco vão ter outra data para acontecer nesta 15ª rodada. Vão ficar, né? Foi a primeira vez no ano que está sendo transferido os jogos aí, né? Que aconteceu bastante nas últimas 2 edições aí do Brasileirão por causa da pandemia. É algo que ainda não tinha acontecido. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, agradecendo a presença da nossa bancada, nossa ilustre bancada. Com ele, Eloir Clavé, e ele, André Stil. Bonito, né? Ficou bonito. E ele, Fernando. Não, mas eu não sou a bancada, sou a apresentação, né? Apresentador. Tá bom. Vamos até depois dessa, até terça. Até terça-feira, pessoal. Uma boa noite, curtam aí as partidas da Copa do Brasil que acontecem amanhã e quinta e também no sábado. Até mais!